E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui à resolução desse problema do Enem, tá? Bem, essa questão aqui diz o seguinte: rotas aéreas são como pontos que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1 que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas, para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4, que é, pessoal, basicamente esse segmento que a gente está vendo aqui de vermelho no mapa, tá? Saiu de Brasília e foi para Belém, que é o número 4. Isso é só para a gente entender como é que vai funcionar nesse mapa aqui os desenhos, tá? Aí a questão diz assim: suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu na direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras, não falou qual. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3, que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2, ao partir de Brasília, Distrito Federal. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta, com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão onde? Então, em qual cidade ele parou e para qual cidade ele foi? Então vamos lá, pessoal. A gente já sabe inicialmente que ele pegou esse avião A2 e saiu no sentido de Brasília para Belém, que é aquele segmento de reta que a gente está vendo ali de vermelho, só que formando um ângulo de 130 graus com essa direção no sentido horário. Se a gente já sabe que é no sentido horário, esse ângulo a gente vai ter que contar descendo, porque isso daqui é o sentido que a gente chama de horário, que é o sentido que as horas do relógio passam, concorda? Então pensa comigo, esse cara, eu vou ter que colocar aqui um ângulo de 135 graus com essa semi-reta vermelha. Eu podia contar para a direita, que será o caso, ou para a esquerda, que estaria errado. Eu vou dar um zoom aqui na imagem, tá? Vamos imaginar aqui, ó, essa semi-reta vermelha continuando aqui assim, ó, por esse tracejado que eu estou fazendo, beleza? Se a gente fizer esse ângulo aqui, ó, ele já é um ângulo de 135 graus. Deixa eu só conferir se foi 135 mesmo, tá, pessoal? Aqui no enunciado. Pronto, 135. Esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando de verde, ele já é de 135 graus? Não, né? A gente vê que esse ângulo aqui ele é de 90 graus. Só que eu também não posso fechar até aqui, ó, porque senão fica 180 graus. Então tem que passar de 90 graus, mas também não pode chegar em 180. Então vamos dizer que esse ângulo, ó, vou apagar esse tracejado aqui, vamos dizer que esse ângulo, para ser 130 graus, ele esteja mais ou menos nesse sentido aqui assim, ó. Então aqui faz sentido, sem nenhum problema, dizer que esse ângulo verde agora aqui, ele tem 135 graus. E está no sentido horário. Note que eu medi esse ângulo descendo. Então, se esse cara fez essa rota, ele só pode ter passado aqui, ó, nessa capital 13, que é a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Então a gente já sabe que o primeiro local onde ele parou foi em Belo Horizonte. Isso já elimina aqui essas alternativas que tem Boa Vista e Goiânia, concorda? Agora, de Belo Horizonte, para onde é que ele foi? Eu tenho duas opções agora. A primeira diz que eu fui para Curitiba e a segunda para Salvador. Então vamos ver o que é que acontece na segunda situação aqui. Está aqui grifado de amarelo, pessoal. Eu vou formar agora, nessa direção que eu tinha seguido com o avião A2, que é essa verde, um ângulo reto, no sentido anti-horário. Então agora, se é no sentido anti-horário, eu tenho que fazer para cima. Esse daqui é o sentido anti-horário. E que ângulo eu tenho que fazer aqui? 90 graus. 90 graus em relação a quem? A direção que está ali de verde. Então vamos lá.
Vou dar um zoom novamente aqui no mapa, tá, pessoal? Vamos supor que Belo Horizonte esteja mais ou menos nesse ponto 13 mesmo aqui. Então, nesse ponto que eu estou marcando. Agora eu preciso formar um ângulo de 90 graus com essa semi-reta verde. Só que eu posso formar contando para cima ou eu posso formar contando para baixo. Eu vou contar para cima, porque eu sei que é o sentido anti-horário. Então, aqui eu teria que formar um ângulo mais ou menos nesse sentido. Aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. E aí eu estaria agora nesta direção, aqui. Então, a única capital que faz sentido é que seja aqui na capital 9, que a gente sabe que é Salvador. Ok, pessoal? Se você tivesse confundido aqui horário com anti-horário, ao invés de colocar essa amarela para cima, você ia colocar para baixo. Aí faria sentido dizer que você foi aqui para 12, né? Que seria Curitiba. Beleza? Não é o caso, né? A gente foi para Salvador. Então, a resposta correta aqui será a letra B. Então, pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado aí, isso é postar nos comentários, beleza? Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.